Ouça a partir de agora o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia. Ouça agora a voz do divino. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Bem, agora estamos de volta para a ministração da palavra e sugiro que você abra sua Bíblia do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São João, capítulo 1. Vamos continuar, nós paramos a leitura no versículo 14, né? Quando explicamos a questão da deidade de Jesus, o fato de Jesus ser Deus, sem ser a segunda pessoa da divindade, até porque só existe um ser divino, que é o Senhor Jesus Cristo, que é Deus em forma humana, não é? Louvado seja Deus. Pois bem, claro que é assunto que a gente voltará a falar dele, a questão da teologia da Trindade, explicando à luz da Bíblia que infelizmente a teologia da prosperidade da Trindade tem sido ensinada errada, até pelo princípio simples de que a fé cristã é uma fé monoteísta. E o que é monoteísmo? A gente aprende no ensino fundamental, hoje chamado ensino fundamental, que é crença em um só Deus. E o lema da teologia da Trindade é que são três pessoas distintas, que combinam tudo entre si. E aí, se são três pessoas distintas, a palavra distinto significa diferente, não é? E se houver, ou se houvesse três pessoas divinas, então a fé cristã já não seria monoteísta, seria politeísta, que crença em vários deuses. A ideia eufemista de dizer que eles combinam entre si para ser um, não faz sentido, se são três pessoas diferentes. E o que difere a pessoa é a personalidade. Então, o que nos difere é a nossa personalidade, né? O que me difere de você, meu irmão, minha irmã, é a personalidade. Não é nem simplesmente as digitais, que é outro elemento que diverge entre nós todos. Não há digital igual, não é? Por isso que existe hoje os sistemas biométricos, né, de eleição, de senha de banco, de senha de celular, porque não há dado de que as digitais sejam iguais. Isso já soma para esse diferencial, que, claro, o que mais faz, porque você pode até clonar isso aí, né? Pode até se copiar e tal. Hoje dublagem para tudo, mas a personalidade não, né? É por isso que não é possível, nunca será possível a clonagem humana. Nunca será possível a clonagem humana. Então, Jesus é Deus em forma humana, e a gente explicou isso, que logo vai estar no YouTube, não é, Guilherme? Se já não estiver, logo vai estar no YouTube. Acorda a Bênção, João capítulo 1. Aí você, capítulo 1, parte 2. João capítulo 1, parte 2. Porque nós já estamos agora na sequência de João, que vai para o YouTube assim, João capítulo 1, parte 3. A abordagem de hoje. Já tem a introdução, que o Guilherme já postou, João capítulo 1,
parte 1. Já tem João aqui? Tem João, acorda a bênção, João. Já tem acorda a bênção, já tem João, capítulo 1. Porque aí tem a introdução lá, né? Bom, já está no YouTube, viu? Tem João e tem João 1. Estava observando aqui agora. João capítulo 1, versículo 15 em diante. Vamos ler. João testificou dele e clamou dizendo: este era aquele de quem eu dizia: o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude, com graça sobre graça. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhes perguntassem: quem és tu? E confessou e não negou, confessou: eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe então: quem és, pois? És tu Elias? E disse: não sou. És tu profeta? E respondeu: não. Disseram-lhe, pois: quem és, para que demos resposta àquele que nos enviaram, que dizes de ti mesmo? Disse: eu sou a voz do que clama no deserto: endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram fariseus, dos fariseus, e perguntaram-lhe e disseram-lhe: por que batizas, pois, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu-lhes, dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu vos disse: após mim vem um homem que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso batizando em água. E João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito, e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado
que este é o Filho de Deus. Oh, aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Está aqui João, inclusive, João Batista, porque o que escreve o Evangelho é João apóstolo, né? É importante deixar isso bem claro. O João que escreve este Evangelho, louvado seja Deus, é um dos que foi discípulo e que se tornou apóstolo. Para se tornar apóstolo, tinha que ter convivido com Jesus, ter testemunhado seus milagres, ter testemunhado sua morte, ser testemunho ocular da sua morte e ser testemunho ocular da sua ressurreição, né? E João faz parte de toda essa história, claro, foi um dos primeiros também a ser chamado para o colégio apostólico que o Senhor Jesus estabeleceu, né? Glória a Deus, um dos 3 inclusive mais chegado a Jesus, junto com Pedro e Tiago. Louvado seja o nome do Senhor. Este João é o filho de Zebedeu. Glória a Jesus. O João, do qual é tratado aqui o versículo 15 ao 34, é João o Batista. Por que o Batista? Porque batizava. É o filho de Zacarias com Isabel, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aí, glória a Deus, este João, ele faz questão, inclusive, de dizer que Jesus veio antes dele. Jesus veio antes dele, né? Tendo em vista não o processo de nascimento, porque João, ele já houvera sido fecundado por Zacarias em Isabel, antes de Jesus, de Maria ser concebida por obra e graça do Espírito Santo. Aproveitando que João Batista nasce primeiro. João Batista nasce primeiro que Jesus. Mas nesse trecho aqui a gente percebe João Batista dizendo por 3 vezes que Jesus veio antes dele. Foi primeiro do que ele. Versículo 15. Glória a Deus. Versículo 15. Tem outro aqui que eu não marquei. E o versículo 30. É o outro que eu me lembro. É o versículo 27 e o versículo 30. João, ele pontua que Jesus é antes dele, porque João havia entendido exatamente o que nós explicamos nos versículos anteriores a essa escritura, que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O verbo, a palavra, o logos, que é a apresentação que João, o evangelista, o apóstolo, faz da personalidade ou da personificação da palavra de Deus, que está na pessoa bendita de Jesus, como o escritor aos Hebreus diz, que nos últimos dias Deus nos falou através de seu Filho. O seu Filho, Jesus,
que é a sabedoria uniforme de Deus, a revelação da natureza, da pessoa de Deus. É por isso que Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele disse que nele, em Jesus, habitava corporalmente toda a plenitude da divindade. Toda a plenitude da divindade. O próprio Jesus, ele dá testemunho dizendo, se personalizando literalmente da palavra, né? Personalizando-se literalmente da palavra, quando ele disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Em João capítulo 7, né? João capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E no capítulo 14, versículo 6, Jesus diz: eu sou a verdade. A verdade que no capítulo 17, versículo 17, ele diz: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então Jesus, ele é o Logos, a palavra personalizada, é a palavra em carne, é a palavra viva. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. E aqui, dando sequência à fala de João Batista, que faz questão de dizer que Jesus Cristo, ele o precedia na existência, porque o próprio evangelista, inclusive João, diz que Jesus Cristo fez todas as coisas, versículo 3, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E como eu expliquei já na leitura que fizemos até o versículo 14, Jesus é o nome dado ao corpo que foi preparado pelo próprio Deus para nele habitar, conforme está escrito em Hebreus capítulo 10, que diz que corpo preparaste, ó Deus. Por isso que a Bíblia chama desse processo a encarnação do Verbo. O Verbo se fazer carne e habitar entre nós. João 1,14. O Espírito, que a gente chama comumente de Santo, né, que eu já expliquei aqui. Observe interessante que no versículo 3 diz que, lá no final, sobre aquele que vires descer o Espírito. Observe que João Batista fala do Espírito separado aqui, sem usar a terminologia santo. Sobre aquele que vires descer o Espírito. Só que o Espírito aqui, observe, está com letra maiúscula, porque é Deus. Deus é Espírito. Jesus dá esse ensinamento à mulher samaritana, lá no capítulo 4. Jesus diz: Deus é Espírito. Jesus não diz Deus é o Espírito Santo. Jesus diz Deus é Espírito. A terminologia santo, que é vamos dizer assim, o sobrenome, né, mais comum que se dá ao Espírito, que é Deus, a terminologia santo, porque aponta, amados, para maior manifestação da relação de Deus com o ser humano, com nós, conosco, nós pecadores. O Espírito Santo, que também chamado, e a gente vai aprender cada vez mais lendo este evangelho, o Espírito também chamado de o Espírito da verdade. O Espírito da verdade. João 16, verso 13. Por exemplo,
O Paráclito, alguns chamam Paracleto, eu aprendi a chamar Paráclito, né? Que é o Consolador. O Espírito é Deus, Santo, porque é Deus operando em nós pecadores. E como é que Deus, qual é a maior ação de Deus em nós pecadores? É fazer com que nós nos livremos do pecado por abstinência, nos afastemos do pecado por e aí é a abstinência, e que também que afastemos o pecado de nós pela purificação, que é quando confessamos os nossos pecados e somos perdoados por Deus pelo processo do derramamento do sangue de Jesus, que é a santificação pelo processo da purificação, pela aspersão do sangue de Jesus em nós. Para entender melhor o que eu estou dizendo, você tem que entender João 17:17, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E 1 de João, capítulo 1, versículo 9, que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. É vasto essa leitura que nós fizemos, claro. Isso é só, como eu disse, uma introdução a esta verdade que vamos voltar a falar dentro desse trecho, não é? Na leitura que vamos fazer sequencial aqui de João capítulo 1, estou devendo ler do 35 ao 51, mas vamos voltar a falar desse assunto porque, como já dissemos aos irmãos, a deidade de Jesus, o fato de Jesus ser Deus, é a temática deste evangelho, que difere dos evangelhos sinópticos, Marcos, Mateus e Lucas. Amém? E a gente está vendo agora aqui o testemunho de João, que quando inclusive recebeu a ordem de batizar nas águas, ouviu aquele que o mandou a batizar com água dizer-lhe que sobre aquele que ele visse descer o Espírito e sobre ele pousar. Aí veja agora que o Espírito assumiu forma corpórea de pomba. Deus assumiu forma. Aí muitas pessoas dizem, mas pastor, como é que pode? Como é que Jesus é Deus? Se ele estava na água sendo batizado por João e agora vem o Espírito em forma de pomba e a voz no alto. Então são três? Não, irmão, não são três, não, é um só. Só que é um só poderosíssimo, aleluia, que não pode ser limitado à mente humana. Não, você não vai entender pensando como gente, como ser humano. Essa explicação da Trindade, pense num som 3 em 1, né, que tinha radiola, gravador e rádio. E agora que tem CD, USB, né? E agora? Né? Que tem, alguns até já estão vindo com radiola, está voltando o uso do vinil, né? Não pode se entender por essa lógica humana. Não pode. Tem que procurar se aperceber da dimensão de Deus. E deixa eu dizer que Deus é imenso. O universo está contido nele. Deus não está contido no universo. O universo é que está contido em Deus. Se você começar a entender isso aí você já está dando um passo largo para entender que o que estava acontecendo quando João no Jordão, né, imergia o corpo, e vem agora o mesmo Espírito que está dentro do corpo, o mesmo Espírito que está dentro do corpo se manifestando de maneira visível,
em forma de pombo, ou de uma pomba, né? Se manifestando em forma de pomba. E esse mesmo espírito que está no corpo, manifestando-se em forma corpórea de pomba, é visível a João e a todos quanto estavam ali testemunhando aquele episódio. Esse mesmo espírito está falando, sem ser pela boca do homem que está sendo batizado, sem ser pelo bico da pomba que está pousando sobre a cabeça dele, e a voz está vindo lá do alto: este é o meu filho amado. Para você entender como Deus é imenso. Meu irmão, é por isso que o poeta disse: ele é maior que a tua angústia, ele é maior que o teu sofrimento, ele é maior, ele é bem maior. Aleluia. Que um coro de seres celestiais. Ele é maior. Aleluia. Que a morte provou quando ressuscitou, inclusive. Louvado seja o nome de Jesus. Jesus é Deus em forma humana. Glória ao nome de Jesus. E João entende isso e passa isso para as pessoas. João, que teve a missão exatamente de ir preparando o caminho, chamando as pessoas ao arrependimento. O propósito do batismo de João era evidenciar uma vida que quisesse recomeçar ou começar do zero. Arrependimento é isso. É voltar ao marco zero e começar novamente. Só que quando você volta a estaca zero, eu vou começar de novo. Deus não coloca você, como alguns irmãos dizem, no rabo da fila. Não, tu volta lá para trás para pegar a bênção, para receber a vitória, não. Somos nós quem precisamos voltar ao marco zero da existência da gente, a corrigir as nossas atitudes, nossos pensamentos, nossos modos vivendos. Mas a partir desse momento, o Senhor, Ele não nos coloca no rabo da fila, até porque Deus não atende por fila. A pessoa tem mania de dizer que de madrugada a fila é menor. Ainda bem que Deus não atende por fila, porque imagine 9.000 pessoas na sua frente, no mínimo, que é pelo menos a estimativa que o Ibope dá de audiência do Acorda Bênção. 9.000 pessoas me ouvindo de madrugada por minuto. Imagine você numa fila dessa. Eu fiquei numa fila de 30 pessoas, achei ruim. Imagine 9.000 na minha frente. Ah, para lá. Ainda bem que Deus não atende por fila. Como eu já disse aqui em outras ministrações, o céu não é o SUS. Deus atende por fé. Mas assim, em matéria de reconciliação com Deus, meu irmão, é de imediato, é na hora a renovação da aliança, a renovação das promessas, é num ato. Como é simbolizado na parábola do filho pródigo. O Senhor coloca logo alpacas nos pés, anel no dedo, veste nova e manda comemorar, porque o filho está de volta, com os mesmos direitos, com os mesmos privilégios, de como se nunca tivesse saído da sua presença. Deus é assim. E Deus quer renovar a tua fé nesta madrugada. Deus, acredite, você que está arrependido, arrependida, Deus está renovando a promessa na tua vida, a aliança contigo. Aleluia, está tudo de pé. E Deus te trata como se tu nunca tivesse se afastado dele. Deus te trata como se tu nunca tivesse saído da presença dele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O tratamento de Deus é assim. Amém? Glória a Deus. Então,
Alegremos-nos, irmãos, pelos que nesta madrugada estão se voltando para Jesus. Infelizmente, meu tempo não permite liberar a linha telefônica para saber quantos estão se voltando para Jesus agora. Mas você que está se voltando para Jesus agora, o céu está em festa por sua causa. Amém? Receba renovo das promessas e da aliança de Deus na tua vida. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Você acabou de ouvir o programa Acorda Bênção com o pastor Amaro Correia.